Oi, eu sou Letícia Lee e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Crimes Verdadeiros. Tyler Joseph Hadley nasceu em 16 de dezembro de 1993 e ele era o mais novo de dois irmãos. Seus pais, Blake e Mary Jo Hadley, se mudaram para Port St. Lucie, na Flórida, em 1987, para ficar mais próximo, mais pertinho dos pais do Blake, que haviam se aposentado recentemente, então eles queriam ficar mais perto dele. Embora a cidade fosse uma cidade muito pequenininha, uma cidade realmente pequena, com pouca coisa para que eles pudessem fazer de lazer, digamos assim, mas eles realmente prezavam muito pela família e eles queriam estar perto dos pais do Blake. O Blake foi engenheiro relojoeiro na usina nuclear de St. Lucie por 30 anos e a Mary Jo, ela foi professora também do ensino primário durante muitos anos. Tanto o Blake quanto a Mary Jo, eles eram muito carinhosos com os filhos. Como eu disse, eles prezavam muito pela família. E com o Tyler não foi diferente. Na infância é dito que ele era uma criança normal, ele era muito próximo dos pais, inclusive. É mencionado em algumas matérias, inclusive, que ele ficava acordado até tarde esperando o pai chegar da usina onde ele trabalhava para poder passar algum tempinho ali com o pai, mesmo que fosse pouco tempo, porque já era muito tarde da noite. Já na adolescência, o Tyler começou a mudar o comportamento dele. Ele passou a ser um adolescente muito introvertido, ele evitava contato visual com as pessoas, até mesmo com os pais, com a família dele, as pessoas mais próximas a ele, né, digamos assim. Isso porque na escola ele praticamente não falava com ninguém. Ele tinha ali 2 ou 3 amigos mais próximos, mas no geral ele não falava com as pessoas. E ele tinha alguns comportamentos de explosão, ele simplesmente explodia do nada, e sem que tivesse qualquer motivo aparente, era só por algo que ele discordava ou algo que passava na cabeça dele, ele surtava ali do nada e tinha esse tipo de comportamento. O tempo foi passando, ele pegou ali os seus 14, 15 anos e ele começou a se envolver com drogas, com bebida. E ele também começou a andar com uma turma que era conhecida ali pelo bairro como uma turma da pesada. Por conta disso, ele chegou a ser preso e fichado porque ele se envolvia em várias confusões com esse pessoal que ele andava. Ele se envolveu em roubo, ele se envolveu também em um incêndio criminoso. Ele brigava muito na rua com as pessoas, ele batia nas pessoas. E a última briga que ele havia tido foi na casa de um amigo dele, onde ele acabou brigando com outro cara que estava lá também. E ele bateu muito nesse cara, então ele foi preso com a acusação de agressão grave. Isso aos 17 anos, em 2011, tá? Ele chegou a ficar uma semana preso e depois ele ficou em prisão domiciliar com os pais. Os pais do Tyler, obviamente, ficaram muito bravos com tudo isso, então eles passaram a ser muito mais rígidos com ele. Eles confiscaram o celular, eles proibiram qualquer tipo de encontro com amigos e tudo mais. Em algum momento que o Tyler estava sozinho em casa, ele acessou o Facebook pelo computador da família e ele falou para um amigo que não era para ele falar sobre drogas no celular dele, porque o celular dele estava com a mãe. Depois, numa outra conversa com uma amiga, ela perguntou como ele estava e ele disse que estava pensando em tirar a própria vida. Mas essa amiga não levou muito a sério o que ele disse. Na verdade, ninguém levava muito a sério o que ele dizia. Isso tudo aconteceu em abril de 2011 e em junho de 2011 a Mary Jo levou o filho até uma clínica de saúde mental para que ele fosse avaliado por um médico e lá ele foi diagnosticado com depressão, então ele começou um tratamento para depressão e ansiedade. E ela tomou essa atitude porque ela tinha medo que o filho realmente pudesse fazer algo contra ele mesmo. Ela também sofria com alguns tipos de transtornos mentais, então ela sabia o que era isso na pele, então ela tinha muito medo que o filho fizesse algum mal para ele mesmo, então por isso que ela levou ele até essa clínica e ele começou a fazer um tratamento. A Mary Jo chegou a comentar com alguns amigos sobre isso, né, que ela havia levado o Tyler para fazer esse tratamento psiquiátrico.
E uma amiga do trabalho chegou a questionar ela se ela não tinha medo que ele pudesse fazer alguma coisa com ela, mas ela disse que não, que ele jamais faria algo de ruim com ela. Ela só tinha medo mesmo que ele fizesse algo contra ele. Antes disso tudo acontecer, o Tyler já havia feito terapia, passado por psicólogos, porque ele tinha baixa autoestima desde muito novo. Todo tipo e qualquer ajuda que eles tentavam oferecer ao Tyler parece que era em vão. A cidade onde a família morava, como eu disse, era uma cidade muito pequena e lá não tinha praticamente nenhum atrativo para os jovens, para os adolescentes. O único pequeno shopping ficava a cerca de 20 a 30 minutos dali aonde o Tyler morava. E esse shopping fechava à noite, então eles praticamente não tinham nada para fazer. Até mesmo os poucos parques que tinham na cidade fechavam ao entardecer. Então eles não tinham nada para fazer a não ser fazer pequenas festinhas entre eles, reuniões onde eles pudessem ficar juntos ali e aproveitar. Mas com o mau comportamento que o Tyler havia tendo durante os últimos tempos, os pais proibiram ele de qualquer festa e eles também não deixavam que ele fizesse nenhum tipo de reunião, muito menos festa, na casa deles. No final de junho de 2011, o Tyler começou a dizer para todo mundo que ele ia dar uma festa na casa dele muito grande quando os pais dele viajassem. Só que ninguém acreditava nele, porque ele falava pouco e quando ele falava muita besteira, então as pessoas não davam credibilidade ao que ele falava. O outro motivo também é que todo mundo sabia que ele estava de castigo por conta do que ele havia feito, então nunca que os pais dele permitiriam que ele desse uma festa, e mesmo que eles não estivessem em casa, com certeza eles iriam descobrir, então ninguém acreditava nisso. No início de julho de 2011, o Taylor disse a um dos poucos amigos dele, enquanto ele jogava um videogame, que ele iria aos pais dele e depois ele iria dar uma festa grande, porque nunca ninguém tinha feito isso. Então era algo que ia realmente elevar o nível dele de popularidade ao máximo e era algo que ele nunca havia experimentado na vida dele. O amigo não levou em consideração o que ele estava falando, simplesmente desconsiderou e eles continuaram jogando videogame. Uma semana antes da festa realmente acontecer, a Mary Jo chegou a dizer para alguns amigos próximos que ele estava melhorando, que ele estava ficando mais tranquilo e ela acreditava que logo ele voltaria a ser o filho dela de sempre, aquele filho mais calmo, mais amoroso, que era próximo dos pais. Então, durante alguns dias, cerca de 3 semanas, o Tyler ficou planejando algumas coisas na cabeça dele. Ele chegou a dar algumas indiretas para os amigos, para as pessoas, mas ninguém acreditou nele. Então, no dia 16 de julho de 2011, por volta das 5 horas da tarde, ele ingeriu 3 comprimidos de êxtase e depois disso ele escondeu os celulares dos pais dele. Depois ele foi até a garagem e ele pegou um martelo e ele foi até a sala onde a mãe dele estava trabalhando no computador e ele ficou atrás dela, observando ela por cerca de 5 minutos ali, mais ou menos. E depois disso, ele simplesmente atacou a mãe dele, dando várias marteladas, principalmente na cabeça dela, mas também em outras partes do corpo. Enquanto ele começou ali a atacar a mãe dele, a única coisa que ela conseguiu fazer foi gritar e ela só conseguiu falar uma coisa. Ela perguntou por quê. E ele não respondeu e continuou atacando a mãe dele sem parar. O pai dele acabou ouvindo, obviamente, os gritos e quando ele chegou na sala, ele se deparou com aquela cena extremamente horrenda e bizarra e ele ficou em estado de choque, ele ficou paralisado, ele não conseguia fazer absolutamente nada para parar com aquilo. E quando o Tyler se deparou com o pai dele, quando ele percebeu que o pai dele estava lá na sala, ele se virou e ficou encarando o pai dele por alguns segundos e o pai dele perguntou por que ele estava fazendo aquilo. E ele respondeu, por que não? E simplesmente partiu para cima do pai, atacando ele com o martelo, assim como ele fez com a mãe. Depois do ataque brutal aos próprios pais, o Tyler simplesmente arrastou dos pais até um dos quartos da casa, até o quarto principal, segundo várias matérias. Lá ele enrolou a cabeça dos dois com algumas toalhas e ele deixou o martelo bem no meio dos dois. E ele colocou várias coisas em cima deles, colocou
toalha, lençol, colocou alguns livros também, algumas folhas, como se estivesse tentando esconder realmente ali. Ele ficou cerca de 3 horas limpando tudo e depois ele simplesmente tomou um banho, e as matérias relatam que ele ainda olhou pro espelho e sorriu depois que tudo aconteceu. Depois disso, ele foi até o Facebook dele e ele postou que ele iria dar uma festa naquele dia e que os pais dele estavam viajando, que a casa estaria livre, então a festa realmente iria acontecer. Por volta das 11 horas da noite, as primeiras pessoas começaram a chegar na festa, e essas pessoas que chegaram primeiro disseram que o Tyler estava bem nervoso, ele aparentava estar com medo, nervoso, ele estava apreensivo. E logo a festa foi crescendo e aproximadamente 60 pessoas, 60 adolescentes estavam ali na casa festejando. Algumas pessoas relataram que durante a festa o Tyler tinha um comportamento bem perturbador e paranoico. Ele ficava na janela, olhando pela cortina como se ele estivesse verificando se alguém estava chegando ou algo assim. Ele também ficava falando pro pessoal que ele não se importava se fizessem bagunça, se sujassem as coisas ou quebrassem, mas que não era pra ninguém ficar lá fora no jardim, porque isso ia chamar a atenção dos vizinhos e eles iriam chamar a polícia. Enquanto a festa estava rolando, eles estavam escutando música, eles estavam bebendo, eles estavam usando algumas drogas também. Eles estavam simplesmente sujando tudo, quebrando tudo, eles estavam apagando cigarros no tapete, eles estavam depredando toda a casa da família, e o Tyler não ligava o mínimo para aquilo. Ele chegou a dizer em alguns momentos, segundo testemunhas, que a casa era dele, que os pais dele não moravam mais lá. Outra hora ele dizia que os pais tinham viajado. Enfim, ele ficava mudando a versão, as coisas que ele falava ali a todo momento. Algumas pessoas chegaram a notar que havia uma sujeira tipo amarronzada e pegajosa em algumas partes da sala, principalmente no teclado do computador, que era branco. Mas eles não chegaram a olhar de perto, eles acharam que, sei lá, podia ser coca derramado ou cerveja, então eles não ligaram muito. Acharam estranho, mas não ligaram muito. O menino disse depois que ele viu uma porta fechada de um dos quartos e ele tentou entrar, porque ele achou que ali dentro tivessem pessoas se drogando, ele também queria, mas ele disse que quando tentou entrar, a porta estava trancada, então ele olhou por debaixo da porta e ele disse que viu uma mancha escura no chão, como se fosse óleo, um óleo derramado que alguém não tinha conseguido limpar, mas ele continuou ali festejando com todo mundo e deixou pra lá. Em algum momento da festa, o Tyler chamou um dos amigos dele e ele disse que ele tava ficando pirado porque ele tinha amado alguém e ele precisava falar isso. Só que esse amigo dele disse que se ele realmente tivesse feito aquilo, que isso não era da conta dele, que ele não queria saber e não precisava saber. Por volta das 2 horas da manhã, alguém se levantou e disse que estava rolando uma outra festa num outro lugar ali da cidade. Então, essa pessoa acabou levando várias outras pessoas junto com ela para essa outra festa. Então, ali na casa do Tyler ficou aproximadamente 15 ou 20 pessoas apenas. Mas durante a saída desses outros, eles acabaram fazendo um pouco de alvoroço lá fora e uma vizinha chamou a polícia. Então, 2 oficiais foram mandados para lá e quando eles bateram na porta, o Tyler mandou todo mundo ir pro quarto dele, se esconder e ficarem quietos lá. E ele simplesmente deu um jeito de despistar os policiais que foram embora. Depois que os oficiais foram embora, a festa recomeçou. Só que o Tyler não estava mais agindo de uma forma normal. Então ele chamou o outro amigo dele, que era um amigo mais próximo mesmo. E ele chamou ele até lá fora. E quando eles chegaram aproximadamente na esquina, ele disse o que ele havia feito. Esse amigo dele, chamado Michael, não acreditou. Ele ficou desacreditado mais uma vez de que ele realmente pudesse ter feito aquilo. E o Tyler disse pra ele, é só você olhar em volta os sinais. Então ele apontou pra garagem e o Michael olhou e viu os carros dos pais do Tyler. Tinham 2 carros, um era da mãe, um era do pai. E se eles estavam viajando, não fazia sentido os carros estarem ali, a menos que eles tivessem ido de ônibus ou algo assim. Então, por isso, o Michael continuou desacreditando,
até que o Tyler chamou ele pra garagem e apontou pro chão, onde o Michael viu várias pegadas de sangue do Tyler. Então o Michael recuou, porque ele ficou um pouco assustado com aquelas pegadas de sangue, mas o Tyler levou ele até o quarto principal, onde a porta estava trancada e onde os pais dele estavam lá. Então ele disse que quando o Tyler abriu a porta, ele viu uma pilha de coisas e tava um monte de coisas quebradas ali, várias coisas sujas, roupas, lençóis, toalhas sujas. E ele disse que o que mais chamou a atenção foi a poça de sangue que ele viu, e no final da pilha daquele monte de coisas ele conseguiu ver uma perna. Então ele saiu correndo dali o mais rápido que ele pôde. Uma testemunha disse que estava no corredor e viu o momento em que o Michael saiu correndo. Ele parecia muito assustado, muito desesperado, mas que algum tempo depois ele voltou e ficou na casa por mais 45 minutos, mais ou menos. Nesse meio tempo, outras pessoas acabaram indo embora e o Michael voltou para casa, como eu disse, e nesse meio tempo ele conversou um pouco com o Tyler e eles chegaram também a tirar algumas selfies juntos. Mas às 5 horas da manhã, os policiais retornaram para a casa do Tyler e dessa vez eles atenderam o chamado do próprio Michael, que havia ligado para a polícia e contado tudo o que ele tinha visto. Quando os policiais chegaram na casa, eles já sabiam, do que tinha acontecido ali. O Michael já havia contado, mas eles disseram que se aproximaram da casa e eles observaram por uma fresta na janela que o Tyler estava andando de um lado para o outro. Ele também falava sozinho o tempo todo e ele pegava vários livros e ele jogava assim. Eles viram que ele jogava dentro de um cômodo e depois eles viram que ele estava jogando esses livros no quarto onde os pais estavam. Então eles bateram na porta e assim que eles bateram pela primeira vez, todas as luzes da casa se apagaram. Então eles continuaram batendo, dizendo que era a polícia e que era pro Tyler abrir a porta. Então ele abriu, só que ele escondeu uma das mãos atrás das costas. Nesse momento, um dos policiais sacou a arma e disse para ele colocar as mãos para cima e sair. O Tyler acabou não resistindo à prisão, então ele saiu com as mãos para cima. Os policiais algemaram ele e deixaram ele ali fora. Outros policiais começaram a entrar na casa enquanto o Tyler gritava que não era para eles entrarem ali, que eles não podiam entrar ali. E foi aí que os policiais começaram a avançar na casa e eles encontraram uma casa completamente destruída. Haviam móveis virados, quebrados, tinha muito lixo da festa ali, tava tudo sujo, quebrado. Enfim, os adolescentes, estragaram completamente a casa. Eles notaram também o mau cheiro. Faziam aproximadamente 12 horas que o Blake e a Mary Jo estavam sem vida dentro da casa. E quando eles se aproximaram do quarto, eles avistaram aquela pilha de coisas, de objetos e roupas de cama, enfim, tudo sujo. E eles encontraram do Blake e da Mary Jo. O Tyler foi preso, mas inicialmente ele negou os crimes. Ele disse que não havia sido ele que tinha cometido aquilo com os pais dele. O funeral dos Hadleys contou com mais de 2.000 pessoas reunidas para fazer a cerimônia de despedida deles. E realmente a cidade ficou completamente em choque, estarrecida com a natureza do crime e justamente por quem havia cometido aquele crime. Como eu disse, o Tyler foi preso, logo na manhã seguinte do dia que ele matou os próprios pais. Mas como ele tinha apenas 17 anos quando ele cometeu o crime, ele tinha 17 anos, ele iria completar 18 6 meses depois. Ele não pôde ser julgado como maior por conta das leis da Flórida. Então ele escapou da pena de morte. Mas em 2014, no julgamento, ele foi condenado a 2 penas de prisão perpétuas sem a possibilidade de liberdade condicional. Em abril de 2016, a sentença do Tyler foi anulada por um juiz de apelação que afirmou que o tribunal da primeira instância não considerou a alternativa correta à prisão perpétua. Em dezembro de 2018, o Tyler foi condenado mais uma vez à prisão perpétua, mas dessa vez com possibilidade de liberdade condicional. E esse foi o caso de hoje, gente. Mais um daqueles casos bem bizarros que a gente tanto vê por aí,
Me conta aqui embaixo o que você achou desse caso, se você já conhecia ou não. Deixa o seu like, porque me ajuda bastante. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho também pra você não perder os próximos vídeos. Me segue no Instagram, me acompanha por lá também, tá bom? É Letícia Ali Oficial, eu vou deixar aqui na tela pra vocês. E nós nos vemos semana que vem no próximo vídeo, pessoal. Até lá, tchau!